Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua família, a sua casa de maneira poderosa. Eu quero falar com você hoje sobre o negar a fé. Não negue a sua fé em Deus. Seja uma pessoa definida na sua fé. Eu sei que para um novo convertido, para uma pessoa que começou a dar os seus primeiros passos, é muito comum ela se intimidar e se acovardar diante da pressão que todo novo convertido sofre quando se entrega para Deus. Isso aconteceu com todas as pessoas. Mas você não deve se intimidar, negar a sua fé, se acovardar, deixar de se posicionar, de assumir a sua fé, seja para a sua família, seja para os seus amigos, seja no seu trabalho, na faculdade. Não se envergonhe. E por que você não deve fazer isso? Muitas pessoas que professam uma outra fé, elas são definidas naquilo que elas acreditam e defendem isso com unhas e dentes. Há pessoas, inclusive, também que praticam crimes e não se envergonham por isso. Pessoas que fazem atrocidades, que cometem absurdos, e elas não sentem nenhum tipo de vergonha, remorso, tampouco arrependimento por aquilo que elas fizeram. Pelo contrário, elas assumem a responsabilidade e, na maioria das vezes, até se vangloriam disso. Eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que havia acabado de assassinar uma mulher e perguntado pelo repórter se ele estava arrependido, ele disse que não. E ele afirma o seguinte: o bandido não se arrepende, quer dizer, assumindo ali a sua condição de assassino, sem nenhum tipo de arrependimento, vergonha ou constrangimento, mesmo sabendo que a sua imagem, a sua fala iria repercutir no mundo. Agora, como que nós cristãos, pessoas de Deus, nós vamos se envergonhar da nossa crença, daquilo que nós acreditamos? A Bíblia aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Não se envergonhe da sua fé. Jesus perguntou: o que vocês dizem a meu respeito? Vocês dizem que eu sou quem? Porque o que os outros dizem, o que os outros pensam, isso não importa. O que importa é o que você pensa, é como você vê Deus, é o que você entende de Deus, é o que você confessa a respeito de Deus. Jesus estava preocupado com o que eles pensavam, qual era a visão que eles tinham dele. Então assuma a sua fé, entenda, as pessoas, elas têm a sua fé, suas crenças, e nós não devemos ficar atacando ninguém, não é isso não, mas elas têm uma fé, elas têm uma visão a respeito de Deus. Elas têm uma visão acerca de Jesus. Para alguns, por exemplo, Jesus foi apenas um homem ou um profeta. Para alguns, Jesus não foi ninguém. Só que para você, quem é Jesus? Quem é Ele? Quem é Deus para você? Você se posiciona a respeito de Deus? Você fala a verdade para as pessoas? Você assume a sua fé? Ou você, na tentativa de agradar a todo mundo, você muitas vezes acaba se escondendo, você acaba se anulando, você acaba suavizando para agradar as pessoas,
e não passar por nenhum tipo de constrangimento. Eu me lembro de uma ocasião, nunca mais vou me esquecer, na faculdade, em que um rapaz, por ser cristão, ele passou por uma situação, por um constrangimento muito grande, porque ele tinha a sua visão, a sua crença, e ele queria se casar, e casar virgem. Ele defendia isso, e é um direito dele, e a palavra de Deus nos orienta a nos guardarmos para o casamento. Só que esse rapaz, por essa decisão, esse rapaz passou por uma situação de constrangimento, virou um tipo de chacota, piada dentro da sala de aula, mas o interessante é que ele não se rendeu, ele não se curvou, ele não se acovardou, ele bateu o pé, assumiu a sua fé e defendeu a sua crença. Cuidado, muitas vezes na visão do mundo, aquilo que é errado se torna certo e o que é certo se torna ridículo. É ridículo, por exemplo, para o mundo, para as pessoas, a ideia de alguém se guardar para o casamento. Isso é ridículo. O bacana, o legal, é você sair por aí tendo relação com todo mundo, se envolvendo, fazendo filho à torta à direita pelo mundo. Isso é aplaudido, isso é ser bacana. É isso que as pessoas defendem. Mas nós temos a nossa fé e a nossa crença. E você não deve se envergonhar. Aqui em Mateus capítulo 10, no versículo 32, também diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Será que você não tem negado a sua fé, negado a Deus, a palavra diante dos homens? De repente com medo de perder um relacionamento, um amigo, o trabalho, de repente com medo de ser ridicularizado entre as pessoas. Será que você não tem negado a sua fé? Há muitas pessoas agora que elas até escondem que são cristãs. As pessoas que estão à volta nem sabem. Por quê? Porque quando elas estão num contexto, num ambiente não cristão, de pessoas que não são cristãos, ao invés dela passar a essência do Evangelho, não através de palavras, mas do seu comportamento, da sua vida correta, do seu caráter, muitas vezes ela se comporta da mesma maneira e quem olha para ela não vê diferença. Por isso ninguém percebe que ela é uma pessoa cristã, que ela é uma pessoa que crê em Deus e que segue a Bíblia, a palavra, porque ela é como um camaleão, que de acordo com o ambiente, ela muda de cor, ela se disfarça, ela se camufla no meio das pessoas. Se esse é o seu caso, não faça isso, assuma a sua fé. Não seja, por exemplo, um cristão chato, que fica tentando empurrar a goela abaixo as pessoas à sua fé. Não é isso. Mas seja uma pessoa de Deus, que santifica o nome de Deus através do seu caráter, do seu comportamento. E eu vou dizer uma coisa para você: o nosso caráter, nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras. A pessoa, quando ela é de Deus, ela segue a Deus, ela vive a palavra de Deus, ela dá depoimento de Jesus, ela fala de Jesus, até com a boca fechada. Porque o caráter dela, as atitudes dela, o comportamento dela e tudo que ela faz dá depoimento do Senhor que ela serve. Então pense nisso, que Deus te abençoe. Um grande abraço a você.